Quando o médico disse acabou, o silêncio tomou conta do quarto. O som das máquinas parecia se misturar com o som do coração batendo acelerado, e naquele instante tudo parecia perdido. Mas o que ninguém esperava era que, no meio da dor, nasceria algo muito maior do que qualquer diagnóstico: a fé. Esse vídeo não é apenas sobre o milagre, é sobre o momento em que o impossível se curvou diante da esperança. Fique comigo até o final, porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga a vida, a dor e o poder que existe dentro de você. Às vezes, tudo o que precisamos é de uma história real para reacender o que há muito tempo adormece em nosso coração. Ele era jovem, cheio de planos e sonhos, quando a notícia chegou como um soco no peito. O diagnóstico veio frio, técnico, impessoal. Você tem poucos meses de vida, disse o médico, tentando parecer forte, mas sem esconder a impotência no olhar. A família desabou. As lágrimas caíram como se o tempo tivesse parado. Amigos tentavam confortar, mas nada parecia preencher o vazio de quem sente a vida escorrendo pelas mãos. E ainda assim, mesmo diante da sentença, ele olhou para o alto e disse algo que ninguém esperava. Enquanto respirar, há esperança. A partir daquele momento, algo mudou. Não foi o corpo, nem o tratamento, mas o espírito. Ele decidiu lutar, não por teimosia, mas por fé. Os dias seguintes foram de dor e incerteza. Cada consulta era uma montanha-russa emocional. Cada exame um lembrete cruel de que o tempo era limitado. Mas enquanto muitos esperavam que ele se rendesse, ele começou a fazer o oposto. Criou uma rotina de gratidão. Agradecia por cada manhã, por cada raio de sol, por cada gesto de amor. Gravava pequenos vídeos, sorrindo mesmo com o corpo fraco, dizendo: hoje é um bom dia para acreditar. As pessoas começaram a acompanhar. Aos poucos, aquela história foi se espalhando. Era impossível assistir e não se emocionar. O que começou como um adeus silencioso se transformou em um movimento de fé que uniu milhares de pessoas. Com o tempo, os médicos se surpreenderam. O quadro que deveria piorar começou a estabilizar. As dores diminuíram, os resultados melhoraram, e ninguém sabia explicar como aquilo era possível. Alguns chamaram de coincidência, outros de milagre, mas ele apenas sorria e dizia: quando medicina diz não, Deus ainda tem a última palavra. Era impossível ignorar a força que vinha daquele olhar. Ele não negava a dor, não fingia que tudo estava bem, mas havia algo diferente na forma como enfrentava o sofrimento. Ele acreditava que cada desafio era um convite para fortalecer a alma, e que o verdadeiro milagre não era sobreviver, mas continuar acreditando mesmo quando tudo dizia o contrário. As redes sociais se encheram de mensagens. Pessoas do mundo inteiro escreviam dizendo que tinham recuperado vontade de lutar, que voltaram a orar, que haviam reencontrado o sentido da vida ao assistir seus vídeos. O que era uma história individual se tornou um símbolo de fé coletiva. Ele, que um dia havia sido paciente terminal, agora era o mensageiro da esperança. As pessoas começaram a chamá-lo de o homem que venceu o impossível. E talvez essa tenha sido a maior vitória de todas. Mostrar que a fé não é uma fuga da realidade, mas a força que nos permite transformá-la. Um ano depois, ele voltou ao mesmo consultório onde recebeu a sentença. O mesmo médico, o mesmo olhar, mas desta vez com lágrimas de espanto. Eu não sei o que aconteceu, disse o profissional, mas você está curado. Aquele momento foi indescritível. Não havia gritos nem comemorações exageradas, apenas um silêncio profundo. O tipo de silêncio que só existe quando o impossível acontece. Ele se levantou, respirou fundo e respondeu: agora você entende o que eu quis dizer quando falei de esperança. O médico apenas assentiu, emocionado. Aquela cena ficou marcada para sempre na memória de todos que estavam ali. Depois disso, ele decidiu dedicar a vida a espalhar a mensagem que o salvou. Foi a escolas, igrejas, hospitais e onde quer que houvesse alguém prestes a desistir. Lá estava ele, com o mesmo sorriso sereno e as palavras que haviam sustentado sua própria luta. Não é o fim enquanto houver fé. Cada palestra, cada encontro, era uma nova semente plantada no coração de quem escutava. Ele dizia que não queria que as pessoas o vissem como um milagre, mas como uma prova viva de que o amor e a fé são as forças mais poderosas do universo. Hoje, sua história continua ecoando, inspirando milhões. E talvez o maior ensinamento que ela nos deixa seja este:
Não importa o que digam, não importa quão escura pareça a noite, sempre há uma luz esperando para nascer dentro de nós. Quando tudo parece acabado, é aí que a fé começa. E talvez você que está ouvindo agora precise lembrar disso. Talvez a sua história ainda não tenha terminado. Talvez o seu acabou seja apenas o começo de algo extraordinário. Porque enquanto houver fé, sempre haverá um amanhã. Essa história nos lembra que, no fundo, todos nós enfrentamos nossos próprios diagnósticos da alma. Às vezes não é uma doença, mas uma decepção, um fracasso, um sonho que parece ter morrido antes de nascer. A vida, em sua imperfeição, nos desafia todos os dias a acreditar mesmo quando tudo diz o contrário. E é justamente nesse ponto que a fé se torna mais do que uma crença. Ela se transforma em uma escolha. Escolher acreditar quando as circunstâncias gritam não. Escolher continuar mesmo quando o corpo e a mente pedem para desistir. Essa história é o espelho de todos nós, porque cada um, em algum momento, já ouviu acabou da vida. No cotidiano, as batalhas não acontecem apenas em hospitais, mas também dentro de nós. A luta contra a ansiedade, a solidão, o medo de não ser suficiente. E quantas vezes deixamos que esses diagnósticos invisíveis nos paralisem? Aprendemos, com essa história, que a fé não elimina os problemas, mas muda a forma como olhamos para eles. Ela nos ensina que mesmo as situações mais dolorosas podem se tornar terreno fértil para o florescimento da esperança. O segredo não está em evitar as tempestades, mas em aprender a dançar sob a chuva, acreditando que o sol vai voltar. Essa jornada também revela o poder que temos de inspirar o outro. O protagonista não apenas foi curado, ele curou pessoas com sua atitude. Mostrou que a fé é contagiosa, que um gesto, uma palavra, um sorriso sincero podem reacender a chama que alguém pensava ter perdido. E talvez seja isso que o mundo precise hoje. Menos pressa e mais presença, menos reclamação e mais gratidão, menos medo e mais fé. Porque quando nos permitimos acreditar, não apenas mudamos a nossa realidade, mas tocamos vidas ao nosso redor. Outra grande lição é que a fé não é passividade. Ela é movimento. É acordar e tentar mais uma vez, mesmo sem garantias. É seguir em frente quando o corpo está cansado e a alma quer parar. É transformar a dor em combustível e o medo em oração. Em um mundo que nos ensina a buscar resultados imediatos, a fé nos convida à paciência, à confiança no tempo certo das coisas. Talvez a resposta que você espera não venha hoje, mas isso não significa que ela não virá. A fé é justamente o espaço entre o agora e o milagre. E por fim, essa história nos lembra que o verdadeiro poder da vida está na forma como escolhemos reagir. Não podemos controlar o que nos acontece, mas podemos decidir o que fazer com isso. Quando a dor vier, não a rejeite. Olhe para ela como um lembrete de que ainda há algo dentro de você que quer lutar. Porque enquanto houver vida, há esperança. E enquanto houver fé, há caminho. Não importa quantas vezes o mundo diga acabou. O que realmente importa é a voz que vem de dentro dizendo ainda não. Essa é a força que muda destinos, cura corações e reescreve histórias. Obrigado por ter ficado comigo até aqui, por permitir que essa história tocasse o seu coração. Se essa mensagem te inspirou de alguma forma, te convido a se inscrever no canal e continuar mergulhando no nosso mundo de histórias. Aqui, cada palavra é um convite à reflexão. Cada narrativa é uma lembrança de que ainda há luz, mesmo nos dias mais sombrios. Então, respire fundo, acredite mais uma vez e lembre-se, o impossível é apenas o ponto de partida para quem tem fé. Até o próximo vídeo.